documento em branco, é uma folha padrão, ela remete sempre, né, todo aplicativo Office, né, remete alguma coisa do passado, aonde o usuário ele bateu o olho, ele já se familiariza, né, digamos. Então a base disso aí é realmente uma máquina de escrever. É como se eu pegasse uma folha, colocasse na máquina de escrever e começasse a datilografar. Então ela vai aqui remeter a folha em branco, certo? Hoje a gente trabalha isso aqui no formato de aba, tá? E cada aba dessa contém grupos de ferramentas, certo? Então, por exemplo, aqui, na página inicial, a gente tem assim, área de transferência, que é o copiar, colar e pincel de formatação, tá? Bem para lá, ó. A gente tem o colar, e o colar ele tem uma setinha que você abre esse menu e ainda tem outras opções de colagem, certo? Bem aqui no canto, ó. É uma prancheta e uma folhinha, tá? É. Então embaixo ele tem uma setinha e aí ele vai te mostrar outras opções de colagem, tá? Essas opções aí, elas são úteis, principalmente quando você pega alguma coisa de internet, copiar e colar. Quando você copia e cola alguma coisa da internet, ela traz a formatação da internet. E aí o seu documento fica meio zoado, tá? Se você pegar aqui outras opções de colagem, você consegue trazer o texto, né? E colocar. Tá bom. E colocar o texto sem a formatação de fora. Então, quando eu copiar e colar fora, quando eu vir aqui, vai estar o que eu copiei aqui? É. Ele copia, você copia, e o que você copiar texto, vamos dizer assim, ele cria uma área de transferência. Que é esse carinha aqui, ó. Então, tipo assim, tudo que eu já copiei, ele tá aqui dentro, nessa área de transferência. Para chamar essa área de transferência aqui, você usa a tecla Windows V. Aí ele pega tudo que você copiou, tá? Tudo que você copiou, ele coloca aqui dentro. Só que aí, por exemplo, agora, se você fizer o Windows V, ele vai dizer assim, a área de transferência desativada. Aí você manda ativar. Pode mandar ativar. Aí ele ativa, ele vira uma pranchetinha. Pronto, ele vai tá lá. Quando você fizer de novo, ele vai falar que tá vazia, tá? Por exemplo, para vocês experimentarem, para experimentar aqui a área de transferência, tá? Ok? Então tá. Vou criar o meu parágrafo aqui, ó. Aí olha que interessante, né? Pra gente ver então a área de transferência funcionando, tá? Eu posso pegar aqui, ó, e selecionar o texto, tá vendo, ó? Clica com o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta para selecionar o parágrafo inteiro. Beleza? Feito isso, aqui ó, não vou nem usar teclas de atalho, tá? Com o texto selecionado, o mouse em cima da seleção, botão direito, eu vou na opção copiar. E ele copiou. Botão direito, copiar. Tá bom? Beleza? Então, se você copiou, nesse exato momento ele foi lá para a área de transferência, o Windows V. Quando você apertar o Windows V, vai abrir a janelinha e o texto está lá dentro. Beleza? Tranquilo? Todo mundo conseguiu executar isso aí? Existe uma tecla no teclado com uma bandeirinha do Windows, certo? Localiza e identifica essa tecla. Segura a tecla do Windows e aperta o V. Vai aparecer essa janela aqui. Como é que eu uso isso então? Ó, eu posso apagar aqui o meu texto. Então, ele selecionado ainda, eu vou lá e aperto Delete. O texto sumiu, certo? Aí olha aqui, ó, o Windows V para exibir aqui a área de transferência e eu seleciono aqui exatamente aqui o texto que eu quero colar, ó. Colei. E eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Olha aqui, ó. Apaguei meu texto.
O texto eu havia copiado para a área de transferência, correto? Não é isso? Então aqui, ó, apaguei. Miséria. Apaguei o texto, o Windows V, apareceu a janelinha, eu dou um clique em cima do texto que eu quero colar novamente. O Windows V e eu colo o texto que eu quiser. O Windows Shift S, por exemplo, que ele vai criar, eu não sei se vai funcionar aí, mas pode testar. O Windows Shift S. O Windows Shift S. Isso. Aí a tendência é que a tela fique cinza. Aí você pode pegar aqui, ó, recortar um pedacinho de tela e colar. Quando você for na área de transferência, essa imagem vai estar na área de transferência também. E se você quiser só limpar ela, perfeito. Então vamos lá. Aí, então assim, quando você tem coisas na área de trabalho, na área de transferência, ou seja, que você acabou de copiar, a área de transferência lá, que é o colar, vai estar habilitado. Então, por exemplo, aqui, ó. Olha lá. Aí eu não tenho nada copiado, sabe? Ó. Eu não tenho nada. Então, assim, ó, eu peguei minha área de transferência e limpei. Então, eu não tenho nada copiado. Então, o botão colar, ele fica desativado. Ele vai ficar assim, ó, cinza. Então, assim, sempre que você for tentar usar uma ferramenta e ela ficar assim, ó, cinza, significa que ela não está disponível naquele momento. Porque você tem coisas do copiar. Você copiou. Como você copiou, exatamente. Como você copiou, a área de transferência ali, na ferramenta de área de transferência, ela vai habilitar, porque você tem coisa para colar. Certo? Então, olha aqui, ó. Eu vou pegar aqui, o meu texto está selecionado. Aqui, ó, botão direito. Aqui, ó, copiar. Quando você copia, o colar acende. Certo? Tudo bem até aí? Vamos lá. CTRL mais C copia. CTRL mais V cola. CTRL mais X recorta. O Windows Shift mais S recorta imagem. Pronto. Tá? Então, print da tela. Isso aqui a gente só está tratando, por enquanto, né? A gente está tratando aqui, por enquanto, um negócio chamado área de transferência. Tá? Que é o copiar e colar. Tudo bem até aí? Belezinha? Show do milhão? Tá? Então, algumas teclinhas de atalho aí. Show? Beleza. Eu vou botar aqui também, ó. Vou botar mais uma teclinha de atalho, ó. CTRL mais T. Seleciona tudo. Assim, ó. Ctrl T. Pronto. Então, esse aqui é o nosso teclado. Presta atenção aqui, ó. Esse aqui é o nosso teclado padrão ABNT, 102 teclas. Tá? Tudo bem que no notebook vai aparecer FN, eu não sei se... Não. Puxando o teclado virtual talvez apareça, não sei. Mas vamos lá. Isto daqui é o teclado padrão 102 teclas. É o teclado que vocês estão trabalhando hoje. Tá? Padrão ABNT 2. Beleza? Algumas coisas que a gente precisa saber. Primeiro, aqui embaixo, aqui, ó, é o Ctrl. Então ele vai estar mais ou menos nessa direção aqui. Tirando o FN, ele vai estar mais ou menos nessa direção. É um cara chamado Ctrl.
Ou ele está escrito Ctrl, ou ele está escrito CTRL. Tá? Vocês podem olhar para o teclado de vocês e identifiquem esta tecla aqui. Ao lado do Ctrl é a famosa bandeirinha do Windows, que eu falei ontem. Essa bandeirinha do Windows, além dela puxar o menu iniciar, ela faz outras funções, como a que a gente acabou de fazer, o Windows Shift S, ela traz o print screen do Windows, tá? Normalmente, do lado dessa bandeirinha é o Alt, tá? Então tá aqui, ó, Ctrl Alt, certo? Alguns modelos de teclado, a tecla Shift, ela vem escrito Shift, certo? Outros modelos, ela é uma seta para cima. Então, se eu olhar, você vai ver que tem uma seta para cima. Esse é o Shift, tá? Qual é a função do Shift? A função do Shift é alternar letras maiúsculas de minúsculas para maiúsculas. Porque, por padrão, começa tudo minúsculo. Então, se você apertar o Shift, passa tudo para maiúsculo. Se você soltar o Shift, passa tudo para minúsculo. Tudo bem até aí? Qual é a outra função do Shift? A outra função do Shift é utilizar todos os caracteres que estiverem na parte superior da tecla. Então, se você analisar a tecla, ela vai ter tipo vírgula e em cima da vírgula o sinal de menor. Se você olhar para a tecla, você vai ter o ponto e o sinal de maior. Então, para que você possa utilizar o sinal de maior, o sinal de menor, sinal de menor, sinal de maior, você aperta o Shift. Como está aqui, ó. Aqui no teclado virtual, se você reparar, quando eu aperto o Shift, ele acende os caracteres que estão no nível superior. Certo? Sempre mantendo o Shift pressionado. Senão não funciona. Tranquilo? Belezinha? Então todas as teclas superiores é acionada com o Shift. Tá? Aqui em cima é a parte numérica e é o mesmo esquema. Com o Shift, tudo que estiver em cima dos números, você usa. Tudo bem até aí? Tudo bem? Beleza. Aí, o Caps Lock. Qual é a função do Caps Lock? A função do Caps Lock, que está em cima do Shift, é colocar todas as teclas em maiúscula. No nosso caso aqui, esse aqui. Não, é a ficha. Deve estar escrito fixa. Tá? Então, assim, é o Caps Lock que está em cima do Shift. A missão dele é colocar as letras em maiúsculo. Ok. Em cima do Caps Lock tem um carinha chamado Tab. Tá? Tem um carinha chamado Tab. Nossa, vai ser duas setinhas. Aí tem um lugar que é escrito Tab e tem um lugar que é escrito... duas setinhas, uma apontando para a direita e a outra apontando para a esquerda. Tá? Isso. Uma para a direita e outra para a esquerda. A seta da direita, ela está embaixo. A seta da esquerda, apontando para a esquerda, está em cima. O que isto significa? A tecla Tab, ela é utilizada... o nome dela é tabulador. Tabulação. Então, o que acontece? Ela cria colunas virtuais. Então, você escreve um texto, aperta o Tab, aí ele cria uma nova coluna, cria um tab, é uma coluna. Só que isso é uma coluna virtual, tá? Isso é utilizado para navegação, por exemplo, em formulário. Sabe os campinhos de formulário? Então, você aperta o Tab, ele vai andando dentro dos campinhos de formulário. Dentro do Excel, ele vai navegar dentro das células do Excel. Esse é o Tab. A tecla ESC, ela cancela, não qualquer operação, mas ela cancela alguma coisa. É a saída, é o escape. Tá? Então, tipo assim, eu tô com um negócio selecionado aqui. Minto. Eu tô com uma janela de aviso. Olha, deu ruim. Aí você pode apertar um ESC e ele, fecha. Em outras modalidades, ele pode desselecionar, pode fazer um monte de coisinha, mas
o ESC ele dá um cancelar nesse negócio aí. Muito usado no DOS. Tudo bem até aí? Acho que a tecla Enter eu não preciso falar não, né? Preciso falar o que é o Enter? O Enter, ele salta uma linha ou confirma as coisas. Tá? Então, o Enter, ele... No Word, por exemplo, ele sempre vai saltar uma linha. No Excel, ele vai saltar uma linha. O Enter, ele vai dar um salto de linha. O Enter, ele dá o OK em qualquer outra coisa. Né? Dá um OK assim, né? Você tem um botão OK. Você pode dar um Enter, ele resolve. Você tem uma caixinha que tem assim, OK, cancelar. Se você apertar o Tab, ele vai para cancelar e você dá um Enter, ele aciona aquele botão. Então o Enter, ele é um cara que confirma. Né? Confirma a operação. Tá bom? Belezinha? Em cima do Enter. Oi. Em cima do Enter, eu tenho um cara chamado Backspace. Tá? O Backspace é o cara que volta a digitação, ou seja, da direita para a esquerda. Então a gente escreve da esquerda para a direita e esse cara aqui ele apaga o que você escreveu. Então eu estou escrevendo fórmula lá. José Antônio da Silva. Ah, não é não. Aí o que eu faço? Eu pego o Backspace e aperto e ele vai apagando da direita para a esquerda. Tudo bem até aí? Tudo bem? Beleza. Aí, para o outro lado, eu já tenho outras teclas. Home, End, Page Up, Page Down, Insert, Pause, Print Screen. Pessoal, Tem. que tecla é ALTGR? Vamos lá. Quem é essa? Vou chegar lá. Eu tenho assim, ó. Lá pro outro lado, tá? Lá em cima, eu vou ter assim, ó, Print Screen. Eu vou ter Scroll Lock. Eu vou ter um cara chamado Pause Break. Aí embaixo, eu tenho um cara Insert, Home, Page Up, Page Down, End e Delete. Encontraram aí? Visualizaram? Então, o Print Screen, o próprio nome já faz. Ele tira um print da tela. Tirou um print, Ctrl V, ele cola, tá? O Scroll Lock, ele é uma funçãozinha. Não tem o scroll do mouse, ou seja, a bolinha do mouse. A bolinha do mouse, ela faz o rolamento da página. Tranquilo? Quando você aciona o scroll, quem faz essa função é a seta. Então, vamos lá. O mouse tem uma bolinha, concorda comigo? Todo mundo já catucou a bolinha do mouse? Pega o mouse e passa do dedilha ao mouse, a bolinha do mouse. Essa bolinha do mouse, ela vai rolar a página para cima e para baixo, correto? Muito bem. O Scroll Lock ativado, quem vai fazer essa função que o mouse está realizando são as setas para cima e para baixo. Então o Scroll Lock, ele usando a seta para cima e para baixo, seta para cima, seta para baixo. Ela vai fazer o rolamento da página para cima e para baixo. Simples assim. Então muitas das vezes você pega, não está funcionando as minhas setinhas. É o Scroll Lock que está ligado. Só desligar e ele volta a funcionar normal. E a função da seta é navegar, ou seja, ele vai andar para frente, para trás, para cima, para baixo, normal, em qualquer aplicação. Tá? Print Screen, Scroll, Pause Break. O Pause Break, ele era utilizado lá no passado, tá? Dentro do DOS, em caso de relatórios, você conseguia pausar o relatório no meio do caminho. Hoje, dentro do Windows, esse cara não é muito usual a nível administrativo, né? Eu, analista, ela, futura analista, a gente usa esse negócio, tá? Aí eu tenho Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down. Page Up, Page Down, acho que eu não preciso fazer tradução, né? Página para cima, página para baixo. Simples assim. É um Scroll Lock melhorado. Ele baixa uma página, sobe uma página. A tecla Insert, ela tem uma função do seguinte. Usual, mais ou menos.
Quando você precisa escrever alguma coisa, como é que eu vou dar esse exemplo? Sabe quando de repente você escreve alguma coisa e a letra da frente vai apagando? Já viram isso? Não, vocês nunca viram isso. Hã? Não. Ainda não. Por exemplo, você tem uma frase, aí você clicou no meio da frase, aí apertou o insert, aí tu escreve e ele vai apagando. Então, o insert só faz isso. O insert vem de inserir. Então você pode. A gente usava isso no DOS. Então, no meio do caminho, a gente voltava e escrevia com o insert, ele ia apagando. É uma merda. Exatamente. Pronto, perdi o vídeo. Podia ter monetizado. Então, o insert é isso. Então, assim, o insert, ele não tem. Ele não tem LED. Então, às vezes, é o próprio programa que vai dizer que o insert está habilitado. No caso do Word, lá no rodapé, eu vou mostrar isso, ele mostra que o Caps Lock está ativo e que o insert também está ativo. Eu vou mostrar esse negócio funcionando. Depois do insert, a gente tem o delete. Qual é a missão do delete? Perfeitamente, deletar. Então, se você selecionar alguma coisa, apertar o delete, delete. Se você pegar o cursor e colocar aqui à esquerda de uma frase e apertar o delete, ele vai apagar a frase por inteiro. No início da frase do texto que vocês tiverem aí, se você apertar o delete, tá vendo? Ó, você vai apagar da esquerda para a direita, certo? Se você colocar o cursor no final da frase, você usa o backspace. Faz o teste aí. Aí eu vou escrever alguma coisa, ó. Essa turma é muito unida. Pronto. Ponto. Certo? Escrevi uma frase. Então o meu prompt, ele saiu da esquerda e foi para a direita. Concorda comigo? Sim. Não sou canhoto, é isso aqui mesmo. Certo? Beleza. Mas eu não queria escrever unida. Eu queria escrever, sei lá. Eu aperto o backspace e eu apago a palavra unida. Vou botar aqui, ó. Feliz. Pronto. Então, backspace, retornando aqui, ó. Teclado virtual. É esse carinha aqui, ó. É a setinha que está apontada para a esquerda. Certo? Certo. Tranquilo? Muito bem. Agora, se eu pegar o meu prompt aqui de novo, eu vou botar aqui, ó. Muito, tá vendo? Então, para poder eu apagar essa palavrinha que tá aqui, eu vou apertar o delete, ó. Prontinho. Aí eu apago o que tá aqui. Então, delete, ele apaga da esquerda para a direita. Backspace, ele apaga da direita para a esquerda. Tudo bem até aí? E se eu quiser voltar, eu... Vamos lá. Sim. Aí, olha só. Métodos para trabalhar com Word, métodos para trabalhar com Excel. Com PowerPoint, mais ou menos, mas Word e Excel. Toda vez que você abre o Word, porque eu alterei. Toda vez que você abre o Word, ele vai iniciar em sua configuração padrão mais ou menos assim. Tá? Aqui tá grande porque tá na televisão. Aqui tá mais ou menos porque tá no meu notebook. Tá mais ou menos para vocês porque tá no monitor. Então isso aqui é uma visão de 100% da folha. Então assim, eu acho que tá muito pequeno. Não tem problema. Tem uma ferramenta aqui no cantinho que você consegue dar o zoom na folha. Então, se você clicar aonde tem a ferramenta zoom, clica, segura e arrasta para o lado, arrasta para o outro. Isso. No ruim de tudo, você clica, segura e arrasta para o lado, ou você usa o próprio botãozinho de mais.
Normalmente, como é que eu faço? Como é que eu trabalho? Eu trabalho com que a folha fique 100% preenchida na tela. Então, o que eu faço? Eu dou um zoom mais ou menos assim, ó. Eu tenho essa bordinha aqui, mais essa aqui e a folha toda. Porque aí eu posso digitar e ler todo o conteúdo do documento para quem não consegue ler, porque a tela é pequena. E esse RU não é RU, é U. Sim. Certo? Aí eu consigo ler o documento, consigo escrever o documento, consigo ver o que está acontecendo. Então, subseguindo. Aqui, ó. Vamos lá. Aí a gente falou, né? A gente falou sobre a barra de menus aqui, né? E aí a gente entra aqui em fonte, tá? O que que é isso? A gente tem a tipografia, beleza? Então aqui, ó, bem nessa caixinha aqui, a gente tem a tipografia, tá bom? Tudo que está disponível no computador precisa estar no computador para que possa ser utilizado, tá? Então aqui a gente tem 3 tipos de fonte praticamente usual, tá? Que é a Time News, Arial e a Calibri. Do lado da fonte, você tem o tamanho da fonte, tá? Então você pode pegar um texto que você tiver aí, por exemplo, e selecionar um tamanho de fonte, ou seja, 14, 13. Ah, tem um tamanho de fonte aqui, por exemplo, 13. Não tem 13. Eu posso digitar 13 e dar um Enter. Por exemplo, né? Ah, é. Tudo bem. Aí, olha só. Ainda em fonte, para poder a gente ir embora, 3 configurações, embora para o intervalo. 3 configurações básicas, negrito, itálico, sublinhado. Eu acho que isso aí, tudo certo, né? Então eu posso usar o negrito, posso usar o itálico e posso usar o sublinhado, tá? Então, negrito, itálico, sublinhado, tá? Negrito, Ctrl N, itálico, Ctrl I, sublinhado, Ctrl S. Então, olha aqui, ó. Negrito, itálico, sublinhado. Aí eu tenho uma função que é taxado. Tá? Então, assim, eu tenho aqui, ó, no grupo fonte, já vou liberar. No grupo fonte, tá vendo, ó? Negrito, itálico, sublinhado. Do lado, eu tenho assim, ó, ABC e um risco no meio. Um riscado. Então, seleciono o texto, dá um clique, ele, ó, cortou o texto. Isso é usado em documentos, por exemplo, para você dizer que ali existiu. Né? Usado em documento oficial, você tem lá o novo texto e o que existia, deveria ser. Se você pegar um decreto de lei, por exemplo, você vai ter o cabeçalho do decreto de lei, os artigos e uns que foram cortados, porque teve a atualização do artigo, né, do decreto, então o artigo 1, 2, 3 foi eliminado, mas aí você tem o que era. São coisas que você precisa manter ali para que subentende-se, né, o próximo atualização. Para fechar a tampa e a gente comer alguma coisa, como é que se diz? Subscrito e sobrescrito, tá? Sabe quando a gente faz o x elevado ao quadrado? Né? A gente faz x elevado ao quadrado. Então, esse carinha é o sobrescrito. Como é que eu produzo isso? Vou fazer um x ao quadrado, por exemplo. Eu escrevo x2, desse jeito. Aí eu só seleciono o 2 e vou aqui, ó, no sobrescrito, nesse carinha aqui, ó. É um x ao quadrado. Clicou,
e ele joga lá em cima. No de baixo, que eu já montei aqui, é o mesmo esquema, só que ele é embaixo, que é o subscrito. Então, seleciona só o 2 e marca o do ladinho. Calma, meu anjo, calma. Eu também. Belezinha? Subscrito, sobrescrito. Intervalo. Intervalo. Bem, amigos, voltamos à gravação. Aí, olha só. Marcador, tá? Como é que usa isso? O jeito mais simples de se usar o marcador, tá? Aqui na opção de parágrafos, primeiro botão, marcador, beleza? Se você clicar, ele já vai aparecer o marcador tipo bolinha, tá? Bem aqui em cima. Então, aqui em cima, em parágrafo, tá? Um clique, ele já aparece lá o marcador, já aparece uma bolinha. Então, tipo assim, eu tô com um texto vazio. Se eu tivesse com algum texto já preenchido, eu poderia selecionar e marcar lá o marcador, ele cria lá. É um parágrafo, tá? Todo marcador, ele entende que é um parágrafo. Então, aqui eu tenho o primeiro texto, por exemplo. Para eu passar para o próximo marcador, eu basta dar um Enter e ele salta uma linha. Então, eu tenho novamente um novo texto. Um próximo Enter, ele cria o próximo marcador. Acabei. Então, não vou usar mais. Zerei. Então, eu posso simplesmente dar um novo Enter. E ele sai aqui, ó, no novo parágrafo. Tá? Vou fazer de novo, ó. Tá? Vou fazer de novo aqui, ó. Escrevi aqui um título só para vocês saberem do que eu estou falando. Vou usar aqui um marcador, ele vai gerar aqui a bolinha aqui do marcador. Então eu posso escrever um texto aqui, ó, lista de compras. Aí eu tenho aqui uma maçã, eu tenho uma pera, eu tenho uma uva e eu tenho uma salada. Pronto. Aí beleza, fechei. Certo? Eu posso vir aqui, ó, desmarcar e eu volto, né, para o meu estado natural, ou seja, para o meu texto padrão. Ou, por exemplo, eu posso aqui, ó, tô aqui de volta, eu simplesmente dou um Enter de novo e ele volta ao normal. Eu volto a ter um texto. Além disso, você consegue escolher outros marcadores, utilizando aqui na setinha. Clica na setinha, você vai ter lá uma gama de outros marcadores, tá? Então, por exemplo, eu vou usar esse check aqui. Então, tem aqui uma ação aqui, outra ação aqui, mais uma ação aqui. Certo? Tranquilo? E aí, acabou de escrever, dá um Enter, ele volta ao normal. Beleza? Da mesma forma, a gente pode usar os numeradores. Tá? Da mesma forma, a gente pode usar os numeradores. Ou seja, do lado do marcador, a gente tem o numerador. Dá um clique, aí aparece números. Agora aqui a gente chama de lista ordenada. Certo? Então, à medida que você for escrevendo, ele cria uma lista ordenada. Quando quiser parar, dá um Enter. E aí ele... É. E se quiser, tipo, fazer ser uns números? Então, você tem a opção, né? Você tem a opção de utilizar as letras. Vamos lá. A gente aqui tem esse caso aqui, ele é um marcador de lista ordenada, tá? Que é o bom e velho numerador. Então, ele automaticamente ele vai puxar por número. Ah, mas eu não quero o número, mas eu quero em ordem. Então, eu posso pegar aqui, ó, na setinha e puxar um outro modelo. Então, quero letras. Letra. Letra. Certo? Romano. Mas esse aqui é a lista ordenada. Tá? Então, tem numeradores. A gente tem que lembrar que ele é uma lista ordenada. Tá? Diferente do marcador. Marcador é marcador. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E aí,
um negócio que é difícil, ninguém sabe, é o... Como é que é aqui? Ele chama de lista de vários níveis. Lista de vários níveis. Tá? Lista de vários níveis. Cara, isso aqui, se você sabe usar, você é rei. O que é uma lista de vários níveis? É quando você organiza essa listagem por tópico e subtópico. Tá? Tipo assim, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1, 2, 3. Capítulo 4, versículo 1, 2. São tópicos, tá? Então, por exemplo, eu vou botar aqui, ó. Vou dar um clique e a minha lista é essa daqui, ó. 1A, tá vendo? Quando você passa o mouse em cima, ele vai estar lá. O primeiro tópico é 1, o segundo tópico é A, o terceiro tópico é I e assim segue a humanidade. Eu vou usar essa aqui, ó. Melhor. Eu vou usar essa daqui, que aí fica mais claro. Tá vendo? O meu primeiro tópico é 1, o meu segundo item é 1.1, dentro dele é 1.1.1 e assim segue. Então, olha aqui, ó. Isso daqui é técnica de arquivamento. Então, auxiliares administrativos, prestem atenção. Por exemplo, eu vou criar aqui uma lista de arquivos suspensos, onde eu tenho todo um catálogo de documentos. Então, por exemplo, eu vou chamar de contas a pagar. Enter. Só que dentro de contas a pagar, eu tenho os fornecedores. Certo? Tem os fornecedores, correto? Então, o que eu faço agora para poder eu ir para o nível 2? Eu vou apertar o Tab. Então, ó, dou um Tab, ele entra para o tópico, ou seja, ele entra para o nível. Certo? Aqui, ó. Eu estou aqui no 2, eu aperto o Tab e eu volto, eu entro ali no 1.1. Vamos lá. Com o Tab, ou seja, né, você deu Enter, você caiu ali no 2. Se você apertar o Tab, ele vai passar para 1.1. Certo? 1.1. Ah, professor, eu estou vendo que você está indo do 1.1 para o 2 e de novo para o 1.1. É o Shift Tab. Então, Tab, ele vai para frente, Shift Tab, ele volta um tópico acima. Entenderam até aí? Entendi. Vamos lá. Esse item, essa configuração do Word, ela chama-se, eu chamo de tópicos e subtópicos, tá? Mas o nome da ferramenta é lista de vários níveis. Então, bem, o meu número 1, ou seja, o código 1, é contas a pagar. Só que eu tenho um outro código que é 1.1, que é o nome agora do fornecedor, porque toda conta para pagar, eu pago a alguém. Então, no exemplo aqui, ó, Americanas, e vou dar um Enter. Aí, eu fui para o tópico 1.2. O tópico 1.2, sei lá, é o Senai. Ou seja, eu tenho uma empresa, eu pago o Senai porque o Senai faz um serviço para mim. Enter. 1.3. 1.3 é o... sei lá. É o... José.com. Certo? Enter. Aí eu já fiz, né, a minha lista lá de pessoas que eu tenho que pagar. Agora eu quero voltar para o tópico 2. Ou seja, eu tenho agora que voltar para cá. Para eu voltar, Shift Tab. Certo? Dá uma olhada aí. Vê se consegue fazer.